Glória a Jesus. Vamos louvar, irmãos? Glória a Jesus. 409, vamos iniciar com o hino 409 da nossa harpa. Aleluia, Jesus. Trabalhadores do Evangelho, trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fraco vós sejais os velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam do Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, voarão sem se cansar, sem fatigar. Quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos revezes em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão.
subirão para as alturas, correrão sem se cansar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar, em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter, o Salvador do céu baixando virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Hino de número 175. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Dê um sol maior aí, irmão. Irmãos amados e resgatados, alegre canto,
Aleluia. Hino de número 526, irmãos. 526. Dó maior. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Nelson, pode vir, irmão. Senhor, Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, A terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Lembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e do teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então oh, glória a Jesus, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vinha dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar.
Então minha alma canta a ti, Senhor. grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 ao 4. Atos, capítulo 2, de 1 ao 4. Amém? Vamos ler como sempre. Versículos, irmão, lê outro. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, meu Deus, diante da Tua presença nesta noite. Gratos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor já nos trouxe até aqui. Meu Deus, queremos te agradecer e te louvar nesta noite, ó Pai. Meu Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos encher, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Pai amado, abençoa, meu Deus, aqueles que estão vindo em caminho, protege, guarda, Senhor. Meu Deus, abençoa aqueles que não virão, mas que o Senhor possa estar com eles também. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Salmo maior, irmão Hamilton. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do teu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do teu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz,
agora vivo bem. Jesus salvou a mim e Ele salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais ninguém. Oh, glória a Jesus. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos alegres hoje de mais um culto de avivamento, mais um culto na casa do Senhor. Glória a Deus. Nós chegamos até aqui porque o Senhor nos trouxe. Glória a Jesus. Eu já fui de ontem, fui à Granja, fui à Viçosa do Ceará, andei por muitos lugares, mas o Senhor guardou e hoje nós estamos aqui, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui para a gente adorar a Deus e agradecer a Deus. Glória a Jesus. A minha ansiedade, a minha vontade, glória a Deus, de estar na casa do Senhor é todos os dias. A gente anda por aí, a gente passa no meio dos perigos, a gente passa por luta, glória a Jesus, por perseguições, por momentos difíceis, glória a Jesus. Mas a gente, pelo menos eu, o meu desejo é de estar na casa do Senhor, seja num trabalho de varões, seja num culto de doutrina, seja numa oração. A minha vontade é de estar na casa do Senhor, porque aqui é onde eu me sinto bem, aqui é onde eu me sinto guardado, aqui é onde eu me sinto fortalecido no Senhor. Glória a Jesus. E é por isso que eu creio que os irmãos também, do mesmo jeito, porque aqui tem muitos irmãos que vieram hoje aqui buscar ao Senhor. Glória a Deus. Muitos queriam estar aqui nessa hora, mas não podem estar. Muitos estão presos, muitos estão nos hospitais, muitos estão por aí vagando. Glória a Jesus. Mas nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Glória a Jesus. Então é o momento de cada um de nós nessa noite aproveitar para a gente, glória a Jesus, glorificar ao nome do Senhor, agradecer a Ele, apresentar a Ele as nossas causas, a nossa vida, glória a Jesus, entregar nas mãos do Senhor, porque só é Ele que nos sustenta, e é só Ele que nos fortalece, e é só Ele que nos dá vida, e vida com abundância. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos nessa noite dar oportunidade aos irmãos para estar se expressando, falando de Jesus. Queremos convidar as irmãs que estão um pouco dispersas, mas as irmãs para vir louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Todas as irmãs, as que estão lá atrás, se juntar com as irmãs que estão aqui na frente e vir cantar um hino para Jesus. A Bíblia diz no Salmo 150, versículo 6, que tudo que tem fôlego, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Glória a Jesus. O Salmo 84, o versículo 10 diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. Glória a Jesus. Muitas vezes você pode até não saber cantar bonito, mas se você abrir a boca, glória a Jesus, aí Deus vai te encher, vai colocar louvor e você vai agradecer a Deus, porque é assim que Deus faz. Ele promete e Ele cumpre. Glória a Jesus. Porque eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, passear
Peçamos a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Glória a Jesus. Queremos convidar o irmão Benjamin para vir louvar o Senhor. Enquanto ele louva, nós vamos servir ao Senhor com as ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Convidamos o irmão Rogênio para fazer uma oração. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Santo, te louvamos, te exaltamos pela beleza da tua santidade, por tudo que o Senhor já fez nessa noite. Obrigado por aqui estarmos e viemos aqui, Senhor, para te louvar, para te exaltar, para bendizer o teu nome. E agora, Senhor, eu te peço por toda a tua igreja, Senhor, que agora vamos, Senhor, ofertar, dizimar e também te louvar, Senhor. Quero te pedir, abençoa cada um dos teus servos e aqueles que porventura, Senhor, não podem nessa noite, mas que o Senhor toque em seus corações e que o Senhor abençoe do alto céu. Assim eu te peço e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nessa oportunidade eu saúdo a igreja com a paz do Senhor e convido você, igreja, para louvarmos a Deus nessa noite, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Vou louvar o Senhor com um hino bastante conhecido de toda a igreja, para que você possa louvarmos juntamente comigo. Quantas vezes na vida do crente a luta é constante em seu caminhar, e há momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. Quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. Mas quando ele pensa que está sozinho, tão desesperado, só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Passa como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. E muitas vezes se encontra na Bíblia falando do crente em comparação. Diz que o crente é como a ovelha e quando é provado não reclama não. A prova traz experiência e mostrando assim a fé do cristão. Quando a luta vem, não se desespera, o crente se humilha feito a palmeira.
depois se levanta com a bênção na mão. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. O crente, ele é como a palmeira, né, irmãos? A tempestade vem, ela sacode para um lado, sacode para o outro, mas ele sempre volta para aquele lugar da posição. Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz que só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Glória a Jesus. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quero pedir aos irmãos atenção e oração nesse momento. Glória a Jesus. Nós vamos orar pelo irmão Elínio, que será o pregador dessa noite, o diácono Elínio. Quem vai orar pelo Elínio nessa noite? Glória a Jesus. Vamos orar pelo nosso irmão, porque ele é o vaso. Glória a Jesus. E Deus é o dono do vaso, é o que enche o vaso. Glória a Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, Deus santo e Deus justo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, ó Pai, ó Deus, agradecidos, meu Senhor, por tudo que já ouvimos nessa noite, pelos louvores, pelos testemunhos, Senhor, ó Deus, muito obrigado. Nesse momento, Senhor, nós iremos, meu Pai, ouvir a Tua palavra. Queremos, meu Senhor, apresentar a Ti o Teu servo, o diácono Elínio, Senhor. Meu Deus, ó Pai amado, que o Senhor comunique ao coração do Teu servo nesta hora, Senhor, para falar, Senhor, com a Tua igreja, Senhor, para falar conosco, pois nós estamos aqui, Senhor, sedentos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa o Teu servo, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria podermos estar juntos, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. Quero glorificar e exaltar ao meu Deus, ao nosso Deus, que nos concede esta rica oportunidade para juntos adorar e bendizer a Ele, que é digno de toda honra e de toda glória. Também agradecer aqui o nosso pastor da Costa Melo, pastor Carlos Alberto, também aqui o nosso querido irmão Domingos, que nos convidou e nos deu esta oportunidade, confiando aqui o púlpito da casa do Senhor. Então, gostaria de expressar a minha alegria, mesmo diante de uma tamanha responsabilidade. Mas como foi feito a oração e súplica ao Deus, dono do vaso, nós nos descansamos, porque aquilo que falamos é aquilo que Ele deseja comunicar aos nossos corações. Assim cremos nesta noite. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós vamos fazer leitura da palavra do Senhor.
como vem sendo lido e colocado em tema o avivamento e tido como base Atos dos Apóstolos, e no capítulo 2 nós vamos ler mais uma vez todo esse texto para a glória do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os termos, ouvindo essas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Glória a Deus. Também gostaria de fazer mais uma leitura no mesmo livro do apóstolo, aliás, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 4. Capítulo 1, vizinho, pertinho, e no versículo 4, que nos diz: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Agora o versículo 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, damos graças a Deus porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e assim tem manifestado a sua bondade, o seu amor, a sua fidelidade de geração em geração. Glórias damos a Ele, porque Ele tem nos alcançado, tem nos escolhido, comprado com um alto preço. Isto, meus amados irmãos, é para que alguém olhando para você e dizer que você não vale nada, você não presta, ou
questão de lhe descartar, olhe para Cristo, olhe para o seu autor e consumador da sua fé, olhe para aquele que lhe amou antes de que você o encontrasse, e ele, manifestando o seu amor, ele disse: olha, pode o mundo não dar nada por você, mas eu provo que tu és peça rara, tu és joia rara em meio a um mundo de pecado. Eis que eu te pago o preço que ninguém pode pagar, e coloco em você algo valioso que você tem a responsabilidade de cuidar. Cuidar, por que cuidar? Porque tens um adversário, tem um que procura roubar, tem um que procura tirar de ti o que de mais valioso na tua vida. Por isso, igreja do Senhor, é por esse motivo que nós devemos continuamente olhar, seguir olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só dele que nós encontramos alegria, refúgio, fortaleza, esperança. É só dele que vem alívio, ajuda. É só dele que nós, olhando, esperando, clamando, encontramos forças, motivo para cantar em meio às lutas, motivo para ficar de pé, aleluia, em meio às dificuldades e às provações. É ele a fonte inesgotável, e é mediante, meus amados irmãos, o olhar nele que não podemos dar ouvido, nem que está à direita e nem que está à esquerda, e muito menos atrás, na frente, tentando roubar aquilo que o Senhor tem nos dado. Querida igreja, meus amados irmãos, hoje culto onde o tema é avivamento. Meus amados irmãos, eu fui pesquisar o termo de avivamento, nenhuma ferramenta que poucos costumam usar, não é verdade? O Google. Glória a Deus, eu acho que poucos conhecem, e ele, meus amados irmãos, nos deu uma definição do que é avivamento. E avivamento, meus amados irmãos, segundo este dado, é o ato de se avivar, é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Meus queridos irmãos, vendo esta definição de avivamento, lembro-me do que o Senhor fez, ou do que o Deus Moisés escreveu por meio do Espírito Santo na sua vida. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, onde vai nos falar da criação, onde vai falar que o Senhor criou todas as coisas, inclusive céu e terra. Glória a Deus. E nós vamos observar, meus queridos irmãos, que Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 vai nos dizer: e a terra era sem forma e vazia. Aleluia! E a terra era sem forma e vazia. Meus amados irmãos, nós vamos observar que Deus criou os céus e a terra. E nós vamos ver nos versículos seguintes a forma que Deus criou o céu e a terra e tudo que nela há. Nós vamos observar que foi por meio da sua palavra. Meus amados irmãos, por meio da sua palavra. Observando, meus amados irmãos, este significado de avivamento, que é o ato de fazer ou tornar mais vivo, observando esse texto que nós lemos, acabamos de ler,
que, no versículo 2 de Gênesis, que diz que a terra era sem forma e vazia. E nós vamos observar que o Senhor olhou para ela e diz: isto é o que eu imagino quando eu olho para a Bíblia Sagrada. Penso o seguinte, que Deus olha e vê o quê? A terra sem forma e vazia. E Ele olha e diz: eu vou melhorar, aleluia, eu vou dar vida a essa terra, glória a Deus. E o que é que Ele decide realizar, fazer com o poder da sua palavra? Ora, Ele continua a realizar as coisas gloriosas, aleluia, que nós podemos observar. Ou seja, Ele continuou a dar continuidade à sua obra, ou seja, Ele continuou a ajustar, a construir, a dar forma uma nova terra, ou seja, uma terra que venha ter forma, que não venha ser vazia, mas ela venha ser algo que glorifique o seu nome. E Ele começou a trabalhar, e no primeiro dia Ele criou a luz, no segundo dia o firmamento, no terceiro dia a terra seca, no quarto dia os luzeiros, no quinto dia os peixes e as aves, no sexto dia os animais e os homens. E Deus começou a criar todas as coisas, e vendo que a terra começava a ficar com uma cara nova, com a cara que o termo de avivamento vai estar bem claro, ela vai ganhar vida, ela vai ficar nítida. E com essa perspectiva o Senhor olha para a terra e diz, vendo que acabara a sua obra, vendo Deus tudo quanto tinha feito, disse Deus: eis que era muito bom, aleluia. E é neste momento, meus amados irmãos, nesta concepção, que nós possamos entender, venhamos entender o significado do avivamento. É pegar, meus amados irmãos, aquilo que não tem forma, aquilo que está vazio, e torná-lo-se mais vivo, mais nítido, mais encorajado, mais belo, mais radioso. Para quê? Com qual finalidade? De honrar, de enaltecer, engrandecer aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que com o poder da sua palavra ordenou que tudo se existisse, que tudo se fizesse, e assim o fez. Glorificamos a Ele, que nós também desfrutamos do poder de sua palavra, do poder da sua mão, porque Ele vendo tudo, e dentro desta criação Ele modelou o homem, e assim disse: façamos o homem. E o homem está inserido nesta soberania obra, nessa soberana obra, onde Ele diz que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus, tendo feito essa obra, disse: eis que é muito bom, aleluia, glória a Deus. E esta obra, meus amados irmãos, é feita exclusivamente para adorar e bendizer o nome dEle, que é justo, que é perfeito, que está sobre todo nome. Meus amados irmãos, assim o Senhor fez, assim o Senhor cuidou de tudo, fez o homem e ainda colocou e disse que seria a coroa da criação, ou seja, colocou o homem em um bom lugar, no jardim do Éden, onde a igreja, todos conhecem essa história. Nós vemos que Deus deu tudo para o homem.
Mas sabemos, meus amados irmãos, que tem um que não fica satisfeito com a tua alegria, com a tua felicidade, com o teu bem-estar, com a tua prosperidade, com as riquezas que Ele tem te dado. Tem um que não fica satisfeito. E nós vemos, meus amados irmãos, que ali ele, não estando satisfeito, tentou o homem, tentou a mulher e conseguiu derrubar, meus amados irmãos. E nós vemos, meus queridos, em Romanos capítulo 5 e no versículo 2, onde vai nos dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja, meus amados irmãos, está tudo lindo, está tudo perfeito, tudo glorificando a Deus, mas o adversário, que não brinca de ser adversário, ele não se contenta, ele tenta interromper a tua alegria, a minha alegria. Mas, meus amados irmãos, aqui constatando pelo versículo que nós lemos, que o pecado entrou no mundo, que o homem ficou velho novamente, que o homem ficou sujo novamente, precisando deste ato de se avivar. Nós vemos, meus queridos irmãos, que Deus não desiste, que o seu plano continua escrito e valendo. E aí nós vemos, queridos irmãos, querida igreja, que aí, meus amados irmãos, nós vemos os versículos seguintes falando que também Deus olhou dos céus e a terra, não viu um justo sequer, mas ele disse: a minha história não termina aqui, a minha história, o fim não é este. Eu tenho alguém que pode avivar, renovar, dar mais vida àquele que se encontra distante. E nós vemos, meus amados irmãos, no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Veja que é por meio da palavra, no início, no Gênesis 1, é a palavra que renova a terra. É por meio da palavra que a terra torna-se mais viva e nítida para glorificar a Deus. Veja que é por meio da palavra que a história de Cristo, a história do nosso Salvador, continua escrita. E olhando dos céus, a terra viu que não havia nenhum justo sequer, mas o nosso Deus, Ele se compadeceu, porque a sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz, e prometendo Ele é fiel para cumprir. E Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, meus amados irmãos, que o pecado entrou pelo homem, mas veja que a regeneração, a graça, a salvação também entrou por o homem. Aleluia! Este santo, poderoso, eficaz, aleluia! Onde Romanos 5:15 vai nos dizer: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Não, não é, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Veio a graça por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tornar o homem, para que todos tivessem acesso a Deus novamente, para que desfrutasse de mais vida, para que ele viesse estar autêntico, verdadeiro, avivado pela palavra, restaurado pela palavra. E aí nós vemos, meus queridos irmãos, que assim ele encontra, assim ele estende a salvação a todos quanto encontrava-se pecadores. Nós vemos, meus amados irmãos, que é mediante a escolha dele, é o convencimento dele, que nós podemos desfrutar
deste avivamento. Aleluia! Eu olho para mim, meus amados irmãos, que eu me enquadrava neste que todos pecaram. Mas, meus queridos, igreja do Senhor, eu estava em uma condição onde eu não podia desfrutar deste avivamento. Mas este, a qual foi prometido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava em um lugar onde muitos pensavam, não imaginavam que ele poderia entrar e alcançar o homem. Ali ele entrou, ali ele me enxergou. Aleluia, glória a Deus. E ele me perguntou, ele me questionou acerca da mudança. Meus amados irmãos, e é assim que ele ainda está nos dias de hoje, a chamar todos aqueles que se encontram fracos, que se encontram sem brilho, para que o poder da palavra dele possa levantá-lo, possa avivá-lo, possa fazer ele um novo homem. Assim, meus amados irmãos, me encontrando todo sujo, sem brilho, eu ouvi a voz dele no lugar onde eu nunca imaginava ele entrar. Ele entrou e ele, conversando comigo, perguntou se eu queria viver, desfrutar deste avivamento. Prontamente eu respondi, reconhecendo quem eu era, pecador, falho, mas eu disse: Senhor Jesus, Espírito Santo, se é para te servir, que eu experimente desse avivamento. Espírito Santo, se é para te servir, não quero viver desse momento, desse mesmo jeito, desta mesma maneira. Mas realiza em mim este avivamento. E lá naquele lugar está a igreja do Senhor. O Espírito Santo me chamou, me convenceu. Aleluia. E dali por em diante eu passei a estar mais vivo, a estar mais nítido das gloriosas promessas dele. É assim, meus amados irmãos, que se acontece o avivamento na vida de uma pessoa. É por meio da sua palavra, é por meio do seu amor, aleluia, é por meio do seu convencimento. É para ele, é por ele. Igreja do Senhor, não dá para nós desfrutar deste avivamento se nós estamos impondo o nosso querer. Não dá. Mas quando nós nos colocamos, mas quando nós ouvimos a voz dele e dizemos: Senhor, eu quero desfrutar, ajuda-me, está no lugar da tua presença, no lugar da tua vontade. Igreja do Senhor, aí acontece, aí o velho torna-se novo, aquele que sem brilho dá-se brilho, aquele sem cântico recebe cântico, porque quando você se coloca na disposição dele, o poder é dele, é por meio da palavra dele. Quem vivifica é ele. Aleluia. Precisamos desejar mais dele, aleluia. Precisamos permitir e buscar mais ele, para que isto aconteça na nossa vida, para que o avivamento aconteça. Não é conto de mágica, é simples, é ouvir a voz dele, é atender o chamado dele.
é viver pautado na vontade dEle. Aleluia. Aí podemos desfrutar a igreja. Aleluia. Aí podemos se enquadrar a igreja. Aleluia. Em Mateus 24 e 46, onde vai dizer: bem-aventurado é aquele servo. Bem-aventurado é aquele servo. Mais do que feliz é aquele servo que se encontrar quando Jesus vier, achar fazendo assim. Como? Esperando Ele, obedecendo Ele, sendo avivado nele. Porque é Ele que aviva, é Ele que muda, é Ele que restaura, e aquele que dá ouvido a Ele, o poder dele se manifesta, o poder dele age. Porque Jesus disse: todo o poder, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E Ele diz, e Ele ordena: ide, pregai o meu evangelho. Aleluia. Fazei discípulos, batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os sinais seguirão aqueles que creem. Igreja não precisa de muita coisa, não. É só obedecer, é só ouvir a palavra dele. Avivamento vem, avivamento vem. Mas nós devemos estar no centro da vontade dele, para que venha, para que aconteça. Aleluia. Veja, igreja, quanto tempo o Senhor está cuidando. Quanto tempo o Senhor está ensinando, instruindo a sua igreja. Não é diferente, é porque Ele deu o exemplo e continua. Foi isto que Ele fez com os seus discípulos. Depois de dar todos os cuidados que precisava para os seus discípulos, Ele ordenou. Ele ordenou, pois nós lemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Ele ordenou, depois de cuidar, de ensinar, Ele disse, estando com eles, ensinando, determinou-lhes. É uma ordem, igreja, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse Ele: de mim ouviste. Não é diferente para nós. Está sendo ensinado, está sendo empregado, e a ordem dele é: não saia de Jerusalém, não saia do lugar que Ele lhe colocou. Não saia do lugar onde Ele te abençoou. Não saia do lugar onde Ele te limpou, onde Ele te purificou, onde Ele te restaurou, onde Ele te ordenou que ficasse. Não saia. Esta é a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obedecendo, ouvindo a sua ordem,
aí sim podemos desfrutar do dia da sua promessa. Ordenou e os seus discípulos atenderam, e eles foram. Ele não disse o dia, ele não disse a hora. Oh, glória a Deus! Oh, que palavra atualizada! Ele só ordenou para os seus discípulos: vá, até que do alto. Aleluia! É do alto, igreja. Não é da direita, não é da esquerda, muito menos de baixo. Aleluia! Porque é do alto. É do alto que virá. É do alto. E no dia do cumprimento da promessa, é do alto. E quem recebe? Aquele que ouviu, aquele que obedeceu. Aleluia! A ordem do mestre. Aí, meus amados irmãos, estando no lugar, aleluia, estando no lugar, glória a Deus, é de repente, é de repente, ai, choiremante, chocherama, é de repente. O cumprimento da promessa é de repente. É de repente. E aquele que está no lugar escuta, porque de repente um som, aleluia, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, em que estavam reunidos, em que estavam esperando. É do alto, igreja, é do alto que vem o Redentor, é do alto que vem o que enxugará todas as lágrimas, é do alto que vem o cumprimento da promessa. Aleluia! E nós vamos ver, igreja, que estando no lugar, ouvindo a promessa, ouvindo o som, e a palavra vai dizer que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais passaram sobre ele. Aleluia, aleluia. Esta promessa, meus amados irmãos, ainda está de pé. Aquele que ouve, aquele que está esperando, aquele que está no lugar, aquele que não se conforma, aquele que não acha que está demorando, aquele que não, aleluia, aquele que se cansa, aquele que sai e não recebe, é só para aquele que está esperando e dizendo: vem, aleluia, e dizendo: vem. Pode passar um dia, eu estou aqui. Pode passar 2 dias, eu permaneço aqui. Pode passar 10 dias, para os discípulos só foi 10. Não sei para você quantos dias é. Assim como ele disse para os discípulos nem a hora, assim como ele não disse nem o dia e nem a hora para os seus discípulos, ele diz para a sua igreja também. Mas estáis o quê? Firmes. Estáis o quê? Firmes. Estáis o quê? Esperando. Esperando. Esperando.
Porque nós vimos, meus amados irmãos, no versículo 4 dizendo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E o Espírito Santo quer colocar línguas, quer colocar cântico novo na tua boca. Ele quer colocar nova maneira na tua vida, procedimento novo, para que aqueles que estão desapercebidos, mas estão necessitando de ouvir a voz do Mestre, de ouvir e aprender e saber que há uma promessa a se cumprir. Ele quer, meus amados irmãos, como fez e levantou Pedro, o apóstolo Pedro, para anunciar a todos daquela nação que o Mestre, a qual eles tinham matado, crucificado, era este que estava enchendo, cumprindo a promessa na vida desse que esperavam. Assim é você, igreja. O Espírito Santo quer te encher com ousadia, com vigor, com ousadia, com poder, restauração, para dizer que a promessa está de pé, para anunciar a todos que Ele vem, que Ele vem. Ele vem, não tardará, Ele vem. Mas Ele quer que eu e você continuemos no lugar da bênção, no lugar que Ele ordenou, no lugar que Ele deseja usar a mim e você para alcançar e dizer: Ele vem. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Oh, glória a Jesus. Os reinos se abalam e os povos se curvam e as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
Aleluia, Jesus, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa, meus irmãos, é estar na presença de Jesus.